Mais um episódio do podcast Mulher Palestrante aqui, direto de Orlando, nos Estados Unidos. Nosso apoiador Alaska Tech Store, nós estamos nesse estúdio lindo fazendo as gravações. Agradecer por tudo isso. E agradecer vocês que estão com a gente aqui no YouTube, nas redes sociais, no Instagram e vocês que fazem parte também das edições de livros. Hoje a gente conversa sobre um assunto que talvez você já tenha ou passado na sua vida ou já sabe alguém que fica falando sobre isso, que são sobre dores, porque a gente está com uma especialista aqui que vai nos mostrar um pouco, contar como que a gente pode curar nossas dores, e não só dores emocionais, nossas dores físicas que acabam vindo do nosso emocional, para a gente conseguir estar bem na nossa vida profissional e pessoal. Estou aqui com a doutora Viviane Rodrigues, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gisele, por essa oportunidade. Também, olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho sobre dores. Como você mesmo disse, é real. Quem nunca passou por uma dor, né? Quem nunca teve um momento ali que teve que paralisar, parar alguma coisa que estava fazendo para se recuperar de algum desconforto. Presencio isso muito no meu dia a dia com os meus atendimentos. E eu quero, como eu falei, que a gente vai falar sobre dores. Mas antes, quem é a Viviane? A Viviane está aqui nos Estados Unidos cumprindo uma agenda profissional. Você está sendo convidada para estar em vários eventos e por isso está aqui com a gente no podcast. Exatamente. Bom, eu venho lá do Brasil, região paranaense, né? Como você também. Trabalho com fisioterapia, já tem aproximadamente 4 anos e meio. Eu trabalhava antes disso na área financeira, eu fiz essa transição de carreira que foi muito importante para mim. Foi uma base que me ajudou a me formar quem eu sou hoje, a entender um pouquinho esse processo da dor, até porque eu passei por isso. E aí foi aonde eu me transformei e resolvi trabalhar com essa parte também com outras pessoas. Falando dessa questão de trabalhar com outras pessoas, você fez uma transição de carreira e que hoje essa transição de carreira, se você não tivesse feito, você estaria, claro, a gente nunca sabe quando a gente fala assim, onde eu estaria, mas no que você fazia e hoje você cuida das pessoas. Antes você também cuidava, quero que você fale um pouco dessa transição. É muito interessante, eu gosto sempre de comentar que eu trabalhava na área financeira, né? Então eu também cuidava da saúde das pessoas, mas a saúde financeira delas. Né? Sempre trabalhei ali com as pessoas mesmo, né? No atendimento à pessoa física, então eu lidava muito com pessoas que estavam passando por dificuldades e precisava de um auxílio, um apoio. Eu lidava também com pessoas que estavam com sonhos, com planejamentos para uma construção de vida, e a gente fazia parte dessa história dessas pessoas através do suporte que as instituições financeiras oferecem. Mas eu sempre tive um sonho de trabalhar na área da saúde. A minha casa sempre foi uma casa de apoio para outras pessoas, né? Nós somos uma família cristã e ali a nossa casa sempre foi uma casa de apoio para essas pessoas. Então eu tinha dentro de mim a vontade de ajudar as pessoas na área da saúde. E dentro dessa minha carreira ali dentro da instituição financeira, chegou um ponto em que eu vi a necessidade de fazer essa transição e logo eu fui buscar um curso que ajudava as pessoas na reabilitação, que ajudava as pessoas a devolver a sua qualidade de vida. E é isso que eu tento levar hoje no meu dia a dia. E você trazendo o dia a dia, foi tendo resultados também fora do Brasil, fazendo essa carreira internacional. E hoje está aqui fazendo o lançamento do livro Dores Crônicas Têm Cura, em português, em inglês, recebendo premiações. Acredito que esse é o melhor legado que a gente deixa para as pessoas. Sim, eu digo que é o resultado de todo esse trabalho, né, que a gente vem fazendo. Engraçado você falar, né, que comecei lá como fisioterapeuta e hoje eu estou aqui nos Estados Unidos fazendo essa gravação. A minha primeira palestra
que eu fiz, eu estava pensando ontem, foi com um grupo de mulheres que estão se reabilitando após um pós-operatório na área oncológica. E foi um convite, assim, muito, assim, como eu posso dizer, muito especial e ao mesmo tempo inesperado, né? Uma paciente minha chegou em mim e falou: Viviane, vamos levar isso que você faz comigo aqui, que eu atendia uma paciente após um pós-operatório, e ela falou: vamos levar isso para outras mulheres, elas precisam saber disso também. E ali foi a minha primeira palestra, onde a gente fez essa tarde de chá, e ali a gente foi falar um pouquinho sobre as dores no pós-operatório, como que a gente poderia estar reabilitando, e dali foram surgindo outras oportunidades. Fiz algumas palestras no Brasil e depois nós tivemos a oportunidade de estar aqui divulgando esse meu trabalho, no trabalho com a dor crônica, e, claro, também a oportunidade de estar divulgando esse livro, que também é uma outra porta que a gente abre para falar sobre como ajudar as outras pessoas e levar essa voz para mais pessoas. É. E dentro do seu trabalho no dia a dia, as pessoas chegam lá, eu já sei porque eu conheço um pouco os bastidores e temos aqui o livro para contar. Mas a pessoa chega lá e sai outra quase, porque você consegue ir resolvendo o problema ali que às vezes a pessoa tem há muito tempo. Você deve ter vários cases de sucesso para contar. Tem alguém Sim. assim que você fala assim: "Nossa, até eu como profissional fiquei surpresa"? Sim, eu tenho várias histórias, inclusive eu conto algumas delas aqui no livro também, né? Algumas histórias de umas pacientes. E eu tive casos muito. Foi assim uma gratidão imensa quando eu vi pacientes bem idosas, com mais de 70 anos, que queria voltar às suas atividades, estava se sentindo triste por já achando que a idade era responsável por tudo aquilo. E o dia que ela chegou em mim foi muito engraçado. Ela falou: Viviane, eu só queria conseguir puxar a campainha do ônibus outra vez. E olha, uma coisa pra gente é tão simples, pra gente é tão. A gente nem percebe que a gente faz isso, né? Que a gente levanta a mão para pentear o cabelo, que a gente levanta a mão para lavar o rosto, e para algumas pessoas isso é tão importante, ter essa autonomia. E quando ela falou para mim, chegou em mim, ela não falou, na verdade. Ela chegou na minha clínica no outro dia e só levantou os braços e me falou assim: olha o que eu estou conseguindo fazer. Eu Nossa. acho que esse foi um momento de maior gratidão. Até me emociono porque aquele sorriso foi a maior gratidão que eu tive por tudo que eu venho fazendo, né? Então foi muito importante esse momento. É, porque os bastidores ninguém vê. Quando eu falo do mulher palestrante, o protagonismo nos palcos da nossa vida, da nossa profissão, nos palcos aqui, como um podcast é um palco, das palestras, mas os bastidores são os anos que você vem estudando, você continua estudando para conseguir ter esse reconhecimento, mas o melhor reconhecimento é do que você está aplicando ali no dia a dia com as suas pacientes e elas conseguindo ter mais qualidade de Sim, vida. o resultado de tudo que a gente faz nos bastidores, né? Esse ali é o meu palco. É o momento em que eu vejo a coisa, vejo tudo acontecendo, né? Eu vejo uma pessoa voltando a brincar com seus filhos, eu vejo uma pessoa tendo ânimo para fazer uma caminhada, eu vejo uma pessoa voltando a fazer compras, né? Então, isso é muito gratificante, né? É, e falando sobre dores especificamente, até o que nós temos aqui dentro desse livro, é uma dor crônica, ela não começa de repente. Tem uma causa, claro, mas quero que você fale sobre isso, mas são aquelas dores que não são curadas e se tornam crônicas, é isso? Isso. Eu costumo dizer que uma dor crônica é uma dor aguda mal curada, né? Porque o nosso corpo ele tem o processo de recuperação dos tecidos após uma lesão, após um trauma, após um momento de muito estresse. O nosso corpo ele tem a capacidade de se recuperar. O nosso corpo é muito inteligente e ele consegue se regenerar. Mas o que que acontece? Muitas vezes
por algum motivo, excesso de estresse, muito trabalho, uma alimentação que não está totalmente adequada, um sono que não está tendo uma recuperação ali, não consegue ter um sono de qualidade. Múltiplos fatores podem levar o nosso corpo a não se recuperar 100% após um trauma. E aí isso vai desencadeando as dores crônicas, que começa uma dorzinha aqui, aí você toma uma medicação, melhora. Passa uns dias, volta novamente, você toma uma medicação e melhora. Então, quando passa aí de uns 3 meses que você vem sentindo aquela dor constantemente, pode ter certeza que você vai ter que fazer um trabalho mais aprofundado para você poder conseguir melhorar essas dores. Por isso, pareceu qualquer dor, não dá para ficar remediando e É. tentando curar com o que vê na internet. É importante. Lógico, nós não podemos ser hipocondríacos, né? Aquela pessoa que vive se automedicando, buscando um médico e tudo mais. Mas a gente tem que perceber o nosso corpo, perceber o que passou uns 15, 20 dias, opa, não está dando resultado. A gente tem que procurar um profissional para nos auxiliar, para nos orientar qual é o melhor caminho a ser tomado. E você como profissional, como que você entendeu que era nessa área específica que você queria atuar? Eu comentei isso agora há pouco ali com uma outra pessoa. Quando eu trabalhava no banco, a gente passava por. O banco é um ambiente muito estressante, né, mentalmente. E isso acaba refletindo no nosso corpo, como você mesmo comentou no início. E eu sentia muitas dores no meu pescoço, região das costas, por conta dessa sobrecarga de estresse, né? E eu precisei procurar um profissional que até a área que eu mesmo atuo hoje, que é a área da terapia manual, né, a área de cuidados através das mãos ali. E eu procurei esse profissional e ele conseguiu melhorar o meu quadro de dor. Aí os meus olhos brilhou, eu falei: "É isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar as pessoas através do toque, através desse acolhimento", porque eu me senti acolhida e eu passei a perceber o meu corpo de uma outra forma. Então eu me descobri ali que era essa área que eu queria seguir quando eu fizesse essa minha transição de carreira. Que maravilha. Eu quero que você conte um pouco sobre o livro Dores Crônicas Têm Cura. Aqui dentro você traz sobre o poder das terapias. Esse livro aqui são para as pessoas comuns que querem entender um pouco mais sobre dores, para que elas consigam trazer para a vida delas ou até para dividir com outras pessoas. Esse livro eu fiz pensando tanto nas pessoas, o consumidor final, vamos dizer assim, aquela pessoa que não entende nada sobre a área da saúde, mas ele quer entender a necessidade dele, como também ele é um grande auxílio para pessoas que já são formados, que atuam na área. Porque é uma abordagem simples, onde a gente vai falar sobre entender como as dores crônicas acontecem, quais são, as regiões onde ela mais acomete o nosso organismo e como que você pode estar tratando tudo isso, né? Seja através de alimentação, seja através de profissionais que você vai buscar e terapias que você pode combinar para te auxiliar nesse tratamento também. Então, pensando nessa abordagem, tanto para auxiliar um profissional da área da saúde que conhece já as técnicas e de repente não é especificamente a área dele, mas ele vê que ele pode combinar algumas técnicas para atender o paciente dele, como também despertar a pessoa que está sofrendo com as dores crônicas para que ela possa buscar um caminho mais direcionado. Aqui dentro também tem mostrando um pouco do sistema e dessa parte até de dores no Brasil e nos Estados Unidos, que é interessante a gente falar, já que a gente está fazendo a gravação daqui dos Estados Unidos, mas aqui tem bastante essa parte, a gente falando da questão da obesidade, né, que é muito elevado o grau de obesos aqui, e isso influencia nas dores também. Sim, imagina que as nossas estruturas ósseas, elas não
crescem na mesma proporção que a nossa estrutura corporal. Então, elas têm que ter a mesma carga que ela suporta de uma pessoa com peso menor, com uma pessoa com peso maior, essa mesma estrutura vai ter que suportar. Então, você imagina o quanto que ela não vai ter que suportar a mais uma pessoa com mais sobrepeso, né? Então, ela está diretamente relacionada com as nossas dores, até porque a obesidade, ela é uma inflamação que a gente tem, né? Ela é um processo inflamatório. E o processo inflamatório em si, ele já tem a questão da dor, né? O processo inflamatório, ele é formado por inchaço, ele é formado por perda de função e também por dores. E aí você imagina, se uma pessoa tem sobrepeso, ele tem uma tendência a mais a sentir dor no corpo dele, né? Tanto pela sobrecarga nas estruturas, como também pelo processo inflamatório em si. Então, a sensibilidade à dor em uma pessoa obesa é muito maior. E aqui você traz, falando sobre os Estados Unidos, o quanto o país se destaca com as inovações tecnológicas. E falando dessa medicina que é personalizada, consegue entender o paciente, a dor daquele paciente para resolver. Isso. Os Estados Unidos, ele é um país pesquisador, né? Ele tem grandes pesquisas na área da dor, né? Para entender as novas tecnologias que a gente pode usar, quais abordagens, para melhorar a funcionalidade do organismo, né? Devolver, assim, a maior função com menor gasto energético. Então, eu trouxe algumas informações para que as pessoas que estão aqui também, né, nós temos a versão do livro na versão em inglês, para que eles também possam buscar esses profissionais para auxiliarem eles na melhor qualidade de vida. Que maravilha. E falando da profissional Viviane, que foi se destacando, você está passando uma temporada aqui nos Estados Unidos, porque você está participando de vários eventos por aqui, está sendo convidada. Como que é a Viviane lá de quando era criança? Imaginava viver isso? Um pouco mais sobre você, Viviane, não só a Viviane profissional. A Viviane não profissional, ela tinha sempre um sonho de viver algo diferente, algo assim, protagonizar alguma coisa na vida dela, porém ela não imaginava nunca que estaria um dia aqui nos Estados Unidos gravando palestras, gravando entrevistas, levando essa voz sobre qualidade de vida para o mundo, né? Ela imaginava que pudesse viver algo ali ao redor da onde ela estava, mas a vida da gente faz muitas reviravoltas e Deus me deu essa oportunidade de estar aqui hoje, falando sobre o meu trabalho. É. E quando você olha para a sua carreira, você fala: "Uau, como conseguir construir esse espaço?". Eu queria que você falasse um pouco disso, porque você foi entendendo que você poderia ter esse protagonismo nos palcos, na sua profissão e foi se destacando. E muita gente tem esse medo de começar. Como que foi para você? Teve medo também? Sim, com certeza. Olha, na verdade, o medo ele ainda sempre está aqui, né? A gente sempre tem medo quando a gente vai fazer algo novo na nossa vida. Eu, quando fui fazer a transição de carreira da instituição financeira para a área da saúde, foi um grande divisor de águas, porque eu tive que encarar o desafio de sair, né, do meu conforto, mas eu penso que quando a gente tem um propósito de algo maior, a gente tem que encarar esses desafios, a gente tem que ir com medo mesmo, sabe? E, e fazer aquilo que está no nosso coração. Claro, sempre devemos buscar pessoas que podem nos auxiliar nessa jornada. Eu posso dizer assim, eu fui muito abençoada nessa parte, porque eu encontrei pessoas nessa minha trajetória que foram me ajudando, me moldando para estar aqui hoje, sentada com você e falando, tentando falar o mais natural possível, vamos dizer assim, né?
Porque o medo sempre tem ali dentro da gente, sempre que há algo novo, mas ter essa coragem de encarar, eu acho que todos nós temos que dar esse primeiro passo. E esse passo depende só da gente, seja para crescer na nossa vida profissional, seja para a gente iniciar novos projetos, seja para a gente também cuidar da nossa saúde, sempre depende da gente dar o nosso primeiro passo. Né? Não podemos ficar esperando pelo outro. Temos que encarar, mesmo que seja difícil, que vai sair da zona de conforto. Eu acho que a gente tem que dar esse primeiro passo. Uau, essa mensagem é importante, porque até para você pensar assim, nossa, vou subir num palco, será que eu estou preparada? Aí você foi se preparando no caminho. Sempre a gente vai pegando um pouquinho de cada coisa que a gente já viveu, as nossas experiências, e acho que aquilo é um combustível para a gente ter uma força maior para estar ali em cima de um palco. Eu confesso para você que nas primeiras vezes, ai meu Deus, dava aquele monte de bolha no estômago e você falava assim: ai meu Deus, chegou a hora, agora eu tenho que ir. E aí você entra, no momento que entra, dá um pouquinho de desespero, mas sabe, tudo vai se encaixando, você vai aliviando, que você está conseguindo transmitir a sua mensagem para outras pessoas e parece que aí tudo se transforma mais fácil. Maravilha. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos acompanhando sobre esse protagonismo que você foi construindo na sua vida para que outras pessoas se inspirem em você. O que eu posso deixar para as outras pessoas é que elas não deixem de jogar o jogo delas por medo de errar, porque, lógico, podem acontecer obstáculos, podem aparecer dificuldades, mas quando a gente tem algo maior, um propósito maior, eu acho que a gente consegue vencer essas barreiras, ah, mesmo que pelo caminho a gente tenha que ir se recuperando, né? Mas é importante, eu acho que tudo vale a pena, né? A partir do momento que a gente se propõe a fazer algo diferente. Maravilha. E para vocês que têm interesse em conhecer mais sobre o livro Dores Crônicas Tem Cura, sobre o poder das terapias, sobre o trabalho da Viviane, é só entrar nas redes sociais da Viviane, entrar em contato, você pode adquirir o livro e conhecer mais sobre o seu trabalho. É isso aí. Ele agora vai estar disponível também na Amazon, então quem tiver interesse em adquirir um exemplar, ele vai estar ali disponível para vocês também no aplicativo da Amazon. Maravilha, tá aqui então, Dores Crônicas Tem Cura, o poder das terapias, com a palestrante e escritora Viviane Rodrigues, que é fisioterapeuta. E agora ela sai dessa gravação e já vai para mais um evento. São vários eventos. Ela cumprindo essa agenda aqui, teve um tempinho para estar com a gente. Quero agradecer pelo que você tem feito também do seu trabalho, que ajuda tantas pessoas, por essa parceria e também pela confiança em publicar o livro com a nossa editora. Queria que você falasse sobre isso. Sim, eu que sou imensamente grata, Gisele, por você, pela editora Suardi. Vocês foram, como eu disse, às vezes sempre Deus prepara pessoas especiais no nosso caminho. Você sabe que você é uma delas. E ter a oportunidade de escrever com vocês foi gratificante, porque eu não imaginava nem como eu iria começar toda essa. Tinha esse desejo, mas eu não sabia como dar esse pontapé inicial. Então, eu coloquei o pé, Deus colocou o dele junto comigo e vocês entraram junto com a gente e está aqui hoje essa obra maravilhosa para a gente levar a mais pessoas. Muito bem, estamos muito felizes e mais sucesso para a Viviane. Para todos vocês que estão com a gente, que Deus abençoe seus passos. Lembre sempre, o protagonismo dos palcos está em qualquer palco, na sua casa, na sua família, no palco com o microfone na mão, você palestrando, levando seu conhecimento para mais pessoas e se sentindo feliz por isso. A gente fica por aqui, você acompanha a gente nas redes sociais, seja aqui no YouTube, seja no Instagram. E para conhecer mais sobre o trabalho da Viviane, reforço aqui, entre em contato com ela. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.